diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 12: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Graças a Deus. Esse culto do segundo domingo, nós temos tirado esse culto para falar das bênçãos materiais que Deus quer fazer para a nossa vida e da nossa contribuição para a promoção do reino de Deus, da nossa contribuição para ajudar o nosso semelhante. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos observado na nossa igreja, na nossa comunidade, o que Deus tem feito. Não é uma pessoa só, é algumas pessoas têm chegado para mim com o envelope: pastor, aqui é uma bênção que eu quero ajudar na obra do Senhor, porque eu recebi uma bênção. Já são algumas pessoas que têm chegado: pastor, está aqui uma bênção para a construção do templo. Quero dizer aos irmãos, nós devemos nos próximos 30 dias, 60 dias no máximo, terminar já a nossa igreja. Nós não devemos um centavo. Está tudo pago. Não está sobrando dinheiro, mas está tudo pago. Cheguei ali agora e perguntei a Jeremias: está tudo pago? Está tudo pago. Louvado seja Deus. Tudo pago. Quem pagou, irmãos? Vocês. A igreja do Senhor. A oferta da viúva, o dízimo da viúva, o dízimo do seu trabalho. Louvado seja Deus. Mas hoje eu quero falar um pouco para nós sobre como administrar os nossos bens, administração do nosso dinheiro. Parece que esse é assunto para palestra com economista, para palestra financeira. O assunto está na Bíblia. Deus deixou esse assunto bem explícito na Bíblia. Jesus nos chama a atenção de como administrar nossos bens, como saber aplicar nossos bens. Louvado seja Deus. Os exemplos das ofertas dos dízimos no Antigo Testamento, ele contém princípios importantes a respeito dessa mordomia cristã, dessa administração. Quando nós administramos nossos bens, nós administramos algo que Deus confiou a nós. Não é diferente de administrar nossos bens como os levitas administrar o ministério de louvar a Deus, que foi dado por Deus. Não é diferente administrar nossos bens como as pessoas que têm um ministério de obreiro na casa do Senhor administrar esse ministério de louvar, de cantar, de tocar. Da mesma forma que Deus deu ao Cláudio esse dom de louvar a Deus, e ele
precisa administrar isso, nós precisamos, ele também, administrar aquilo que Deus nos dá. Louvado seja Deus. Se a pessoa pega o seu salário, o seu rendimento e gasta de forma irresponsável, presta atenção, se a pessoa pega os seus rendimentos e aplica de forma irresponsável, é a mesma coisa de uma pessoa que tem o dom de louvar a Deus, é cristão e vai louvar no mundo, e vai aplicar o seu ministério para um cântico mundano. Então, essa responsabilidade de administrar aquilo que nós temos, que nós recebemos, é uma mordomia cristã. O que significa mordomia cristã? O mordomo é aquele que toma conta com eficácia, com responsabilidade daquilo que não é seu. O mordomo, ele administra algo que não é seu. Quando nós recebemos os nossos rendimentos, nós vamos administrar algo que Deus confiou a nós. Pertence a Ele. Por quê? Porque pertence a Ele o nosso fôlego de vida, pertence a Ele a vida do nosso patrão, pertence a Ele a inteligência que Ele me deu para elaborar aquela função, desempenhar aquela função. Tudo pertence a Ele, tudo pertence a Deus. Louvado seja Deus. A água que sacia nossa sede pertence a Ele. Irmãos, nós vemos aí, agora tivemos uns dias abençoados de chuvas, e ainda não resolveu a situação. Quem vê reportagem tem visto, tem reservatório que abastece São Paulo, por exemplo, não está com 30% da sua capacidade. É só ter mais 6 meses sem chuvas. É só mais 6 meses sem chuva que não vai ter água. Vocês não sabem que a água, as nascentes, elas funcionam com efeito esponja. A chuva cai nas matas, filtra e sai nas minas. Se não chove, não tem mina, elas secam. Louvado seja Deus. Agora inventaram aí um avião que ele chega na nuvem, explode a nuvem, tem um equipamento que explode a nuvem e faz chover. O ser humano, ele pensa que com a sua inteligência ele vai chegar em uma nuvem que não está programada, não está com temperatura para chover, e vai ter um equipamento que joga ali, essa nuvem vai dissipar e chover. Pensam que isso vai resolver o problema. Isso vai acontecer, vai chegar tempo que não vai explodir direito, vai cair as chamadas trombas d'água, que vai sair destruindo tudo. É só o ser humano conscientizar que ele precisa entregar as suas coisas na mão de Deus e administrar conforme Deus deixou. Saber que é Ele que nos deu a água, é Ele que nos deu o sustento, que a nossos bens precisa ser aplicado de forma responsável. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Devemos lembrar-nos que tudo quanto possuímos pertence a Deus. Tudo quanto possuímos pertence a Deus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos de forma bem categórica, de forma bem saliente. Quando você colocar projeto no seu coração de comprar um outro carro, de
comprar um terreno, de comprar um outro imóvel, ou comprar um imóvel. Coloque no seu coração que este bem, este automóvel, essa moto, essa bicicleta, o que for, precisa honrar a Deus. Que isso não seja usado para o mal, que isso não seja usado para a vanglória, que isso não seja usado para humilhar os outros, que isso não seja usado somente para proveito próprio. Se as coisas que eu possuo, que Deus confiou a mim, não servir para ajudar meu irmão, não servir para ajudar a minha comunidade, a minha igreja, não servir para abençoar os servos de Deus, não faz sentido, porque não honra a Deus. E a Bíblia diz que primeiro é os domésticos da fé. Primeiro os domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? É a igreja local. Não adianta você mandar dinheiro para a Índia, para missão lá na Índia, se não ajuda aqui a igreja local, nossos irmãozinhos aqui que necessitam. Graças a Deus tem aumentado, né, Linéia? Tem aumentado, mas eu quero que a Linéia tenha que arrumar outro lugar, outro recipiente de colocar. Glória a Jesus. Parte do que Deus nos deu vai estar aqui ajudando alguém que precisa, ajudando alguém que por algum motivo ficou desempregado, por algum motivo passou necessidade. Louvado seja Deus. Não sou contra ajudar o R.S. Soares, ajudar o Valdomiro, ajudar o Silas Malafaia. Todas são obras nobres na terra, desde que já ajudamos a nossa comunidade, desde que nós já estamos abastecidos aqui. Então, se tem necessidade aqui, não justifica fazer depósito, porque eu vou depositar 100 lá e Deus vai me dar 200. E aqui, se depositar, Deus não vai honrar a sua fé? Louvado seja Deus. Então devemos lembrar que tudo, quando possuímos, pertence a Deus, de modo que aquilo que temos não é nosso. Glória a Deus. É algo que nos confiou o Senhor. Não temos nenhum domínio sobre as nossas posses. Glória a Jesus. Agora, para isso nós precisamos decidir de todo o coração servir a Deus e não aos bens materiais. Glória a Jesus. Não prender a nossa vida. Tem pessoas que compram um carro, ele acaba de comprar o carro e passa a ser escravo do carro. Ah, está chovendo, não lavei meu carro, eu não vou sair do carro, vai sujar o carro. Ah, eu vou botar carona, o irmão pode estar com o pé sujo, vai sujar o meu carro. O carro, ele é que tem que ser escravo nosso. Louvado seja Deus. Aquilo que temos, não podemos nos prender aquilo. Aleluia. Glória a Jesus. Você já viu quando alguém dá uma esbarrada na rua, como que as pessoas saem do carro? Parece que tivesse quebrado um pé dele, não tinha tanto problema. Se arranhar o carro, a pessoa vira um leão. Tem olho, não, você não enxerga, não, você comprou sua carteira, olha o que fez no meu carro. As pessoas, hoje nós vivemos um mundo materialista. Glória a Deus. Materialista. Aleluia. Agora, irmãos, a Bíblia deixa claro que a cobiça,
Está lá em Colossenses capítulo 3, 5. Glória a Deus. A cobiça, ela é idolatria. Glória a Jesus. Colossenses 3, 5. Fala da avareza. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Glória a Deus. É idolatria. Pessoas que prendem a bens materiais, fica presos a automóveis, a finanças. Tem pessoas que é preso ao dinheiro em espécie. Em espécie. Pegou banco, pegou banco, pegou banco. Glória a Deus. Eu já contei aqui uma vez de um senhor aqui de um barco. Depois que ele morreu, roubaram o cofre dele. Estava cheio de dinheiro lá, réis, cruzados novos. Para quê? Guardar para quê? Louvado seja Deus. O nosso ganho é para ser bem aplicado, comer bem, vestir bem, ajudar o nosso semelhante. Aleluia. Agora, irmão, interessante. Nossas contribuições devem ser para a promoção do reino de Deus. Então, primeiro lugar na nossa contribuição. Eu vou doar 10 para ganhar 20. Eu vou ofertar 10 para ganhar 20. Não. Nosso primeiro lugar em contribuir, Senhor, essa oferta é para que o seu nome possa ser mais conhecido na terra. Esta oferta é para que promova o seu reino, promova a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Promoção do reino de Deus, especialmente para a igreja local, e a disseminação do evangelho por todo o mundo. Filipenses 4, do 15 ao 18. Vamos ler. Glória a Deus. Filipenses 4. Filipenses 4, do 15 ao 18. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão quem? Vós somente, os filipenses. Filipenses era uma igreja generosa. Filipenses era uma igreja que é preocupada com a obra de Deus. Filipenses era uma igreja que é preocupada com o necessitado. Glória a Jesus. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Mandava para Paulo o que ele precisava para fazer a obra de Deus. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o
porque da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício que é agradável e aprazível a Deus. Quando você ajuda alguém, o pastor não precisa ver. Glória a Jesus. Seu nome não precisa ser colocado no mural. Deus está contemplando o que você tem feito. Quando a pessoa bate a sua porta e pede um prato de comida, não precisa ninguém saber que você deu a ele um prato de comida. Deus está contemplando. Glória a Deus. Então, essa ajuda que Paulo recebeu, ajuda aos necessitados, domésticos da fé. E também o nosso sustento precisa ajudar ao pobre necessitado. Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Glória a Deus. Provérbios 19, 17. Olha bem, irmãos. Glória a Jesus. Que passagem. Olha bem. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele pagará o seu benefício. Deus não fica devendo nada para ninguém. Se eu empresto a Deus, aleluia. Se eu empresto a Deus, a recompensa virá. Como que você empresta a Deus? Ajudando na obra de Deus, ajudando ao necessitado, ajudando ao que passa fome. Glória a Jesus. Eu tenho uns projetos, irmãos, de coisas grandes. Ontem eu estava andando na rua, lá no Bradesco, na porta do Bradesco, tinha uma pessoa dormindo. Por que a nossa igreja não poderia ter um plantão 24 horas? Uma escala de pessoas, 2 pessoas essa noite, 2 pessoas essa noite, e uma patrulha na cidade, um carro, uma Kombi na cidade, vendo o que essas pessoas necessitam. Às vezes nós gastamos dinheiro com coisas que não precisa. Pode pegar essa pessoa, trazer para dar um banho, passar por um psicólogo, ver o que essa pessoa precisa, ver de onde, por que aconteceu que aquela pessoa está assim. Isso aí deve ser um vagabundo que não quer trabalhar. Sempre vem isso na mente. Deve ser um ladrão. Louvado seja Deus. Tem um homem, um mendigo, chegou na fábrica de um amigo meu pedindo um café. E ele trouxe um café com leite, pão para ele. Começou a conversar com aquele homem dos 30 anos. Aí o homem puxou os documentos dele, irmão. Carteira de habilitação B. Olha, eu era motorista de ônibus. Entrei nas drogas, perdi tudo, estou aqui. Carteira de habilitação D. Essas pessoas podem ser de grande valia, principalmente para o reino de Deus. Essas pessoas podem conhecer o Evangelho, ser transformados. Alguns desses que estão por aí podem ser desviados da casa do Senhor. Já conhecem a Deus, já são batizados. Quem que tem que fazer a diferença, irmãos? É a nossa igreja. Então nós precisamos de ter projetos para fazer algo diferente onde nós estamos, algo diferente no nosso bairro. A palavra igreja significa chamados para fora. Depois que nós terminar o templo, que mudarmos para o templo, nós vamos nos reunir e colocar alguns sonhos, alguns projetos
projetos a ser realizados. Não adianta a gente pegar projetos faraônicos. Nós vamos pegar uma carreta e vamos fazer como é que chama essas coisas que faz baile aí? Esses carros, trio elétrico. Vamos fazer um trio elétrico com a carreta? Não adianta. Vamos começar na caminhonete. Vamos começar com uma caixinha de som. As coisas começam de baixo, começam pequeno. Não adianta fazer um projeto faraônico. Vamos fazer um projeto de uma vez no mês visitar os mendigos. Uma vez no mês. Depois 2 vezes por mês. Quem sabe nós vamos crescendo de acordo com o que Deus promover, colocar no nosso coração. Eu tenho fé, irmãos, eu creio que se nós colocarmos um projeto e alimentarmos esse projeto com a nossa boa vontade, com a nossa oferta, Deus levanta mantenedores para esse projeto. Os irmãos quase todos que conhecem o pastor Josué Gonçalves. O pastor Josué Gonçalves tem um ministério com famílias, um ministério lindo. E há uns 15 anos atrás, Josué Gonçalves ficou na minha casa 3 dias. E ele falou: pastor Marcelo, eu tenho projeto. Estava começando o ministério dele. Eu tenho projeto e Deus tem abençoado meus projetos. Eu comecei a fazer um programa na rádio, uma rádio local, um programa pequeno. E no final do programa ele orava e dizendo que Deus abençoou uma pessoa que recebeu a oração. E a pessoa chegou e falou assim: a partir de hoje eu vou pagar esse programa para vocês. Glória a Deus. Deus abençoa. Nós precisamos exercer a nossa fé, exercer a nossa cidadania, ser diferença no nosso bairro, ver quem está necessitado no nosso bairro, trazer para nós. Pastor, tem uma pessoa no meu bairro que está passando fome, tem uma pessoa no meu bairro que está com o casamento destruído. A igreja tem que fazer a diferença onde quer que ela esteja. Isso honra a Deus, isso exalta o nome do Senhor. Glória a Jesus. Ainda esse ano, irmão, se Deus quiser, nós vamos começar o nosso projeto, tá? Não importa quanto tempo vai demorar, o importante é que iremos começar. Aleluia. E Deus vai abençoar aquele que compadece do pobre e empresta a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos terminar. Eu só quero ler mais um versículo da palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15. Glória a Jesus. Eu não quero, irmãos, não é o meu desejo de ser dirigente de uma igreja que é mesmice. A nossa igreja precisa crescer. Glória a Jesus. Precisa crescer nos trabalhos sociais. 15, capítulo 10. Glória a Deus. Olha bem. Livremente me darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres o quê? A mão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Em tudo que puseres a tua mão. Você está ajudando um pobre, necessitado, uma pessoa que está passando fome. Quando você chega em casa, o seu filho está dormindo, põe a mão. Senhor, abençoa o meu filho. Não é em tudo que você põe a mão. Seu marido está dormindo, irmão. Você vira a mão assim, ó. Coloca a mão sobre ele, Senhor. Abençoa o meu marido. A sua esposa está dormindo do seu lado. Coloca a mão sobre ela. Senhor, abençoa a minha esposa. Abençoa o meu lar. Abençoa os meus negócios.
seja Deus. Quero ler ainda mais um versículo, 2 Coríntios, com os irmãos, para nós terminarmos. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 9. Vou terminar com esse versículo. Deus não quer que nós sejamos uma igreja que retém a mão. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 9, versículo 7. Capítulo 9, a partir do versículo 6. 2 de Coríntios, capítulo 9. Glória a Deus. Eu vou ficar muito feliz quando eu ver a maioria da igreja com caneta anotando as coisas na Bíblia. Graças a Deus. Para nós, quando for ler a Bíblia, você vê aquilo que a caneta passou ali, você para de novo. Glória a Jesus. Olha bem, versículo 7 diz assim: e digo isto, é bíblico, não é Bíblia, é palavra de Deus, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Glória a Deus. Aleluia. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Eu vou dar o dízimo, senão o pastor vai ver que eu não dou o dízimo. Eu vou dar o dízimo, senão não vou ser consagrado. Não por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Aleluia. Agora versículo 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre superabundez em toda boa obra. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Agora, irmão, nós vamos fazer a nossa oferta. Você que trouxe a sua oferta, vai tirar agora a sua oferta. Filhos vão colher bênçãos nossas depois que nós morremos. Sabia disso? Glória a Jesus. Fui moço e hoje sou velho, diz o salmista. E nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus. A sua vida passa, mas seus filhos vão colher aquilo que você plantou. Então agora nós vamos colocar a nossa oferta na mão e nós vamos orar a Deus, tá? Eu quero que os irmãos fiquem de pé. Você que trouxe o seu dízimo ou já entregou o seu dízimo, nós vamos estar orando agora. Esse culto do segundo domingo